que ele vai mandar, dizendo que esse possível novo tarifaço pode, na verdade, favorecer o governo Lula, né? E eu queria saber se você acredita que esse ofício do Flávio Bolsonaro pode ter algum efeito nos Estados Unidos, lembrando que na semana que vem o Flávio vai estar lá nos Estados Unidos participando aí da audiência pública exatamente sobre esse novo tarifaço. A gente vai ter que esperar para ver, né? Mas é curioso porque em 2025, quando o tarifaço americano veio, a família Bolsonaro não tratou aquilo como um problema. Pelo contrário, eles trataram aquilo como uma alavanca. Nos áudios que foram obtidos pela Polícia Federal, Jair Bolsonaro, ele disse, inclusive, para o Malafaia, com todas as letras, que sem anistia não teria negociação sobre tarifa, né? Ele falou, resolveu a anistia, resolveu tudo. E o próprio Flávio, na época, ele também confirmou que o irmão ele estava pressionando os Estados Unidos por sanções. E até tinha um movimento que é bastante curioso do Tarcísio, de certa maneira, tentando negociar, e o bolsonarismo já não. Então, eu realmente eu olho para tudo isso com bastante curiosidade. E aí ele viu que tudo isso rendeu dividendos políticos para o Lula naquele contexto, que até teve uma pesquisa da Quest que foi divulgada no ano passado, entre maio e agosto, que mostrou que o Lula, que a aprovação do governo Lula subiu 6 pontos naquele contexto e a desaprovação ela caiu um pouco. Então, o Flávio, entendendo isso, agora ele tenta capitalizar politicamente em cima disso. Só que acontece que ele também ele não, a partir do momento em que ele ensina para o governo norte-americano que ele dá, de certa maneira, uma legitimidade, não é uma legitimidade forte, porque é uma legitimidade vindo da oposição e não do governo brasileiro, mas que ele mostra para o governo norte-americano que existem forças políticas relevantes dentro da política brasileira, permitindo e até recebendo de braços abertos medidas como essa, ele ensina que os Estados Unidos eles podem resolver usar desse tipo de ferramenta coercitiva para tentar extrair certas concessões do Brasil. Então, até que ponto ele vai conseguir segurar isso a partir de agora, que ele vai conseguir frear um movimento que ele mesmo e a família dele ajudaram a ensinar para o governo americano que eles podem usar contra o Brasil, isso é algo para qual a gente ainda não tem a resposta, né? Mas é realmente assim, é uma carta que talvez não tenha sequer como principal destinatário o governo norte-americano, mas sim o eleitorado dele. Ele quer mostrar para o eleitorado que ele não quer essas tarifas. Yurian, só para a gente finalizar, quero voltar um pouco. Você tinha citado em uma resposta anterior essa política performática do governo Trump, que a gente conhece bem, e gostaria de citar, claro, o quão as pesquisas mostram que Donald Trump não está muito bem entre o eleitorado americano. E aí a minha pergunta, né, queria uma avaliação da sua parte, é o que é que busca então o governo americano com essas sanções? O que é que pode trazer de dividendo político esse tipo de atitude diante, primeiro, desse fato aí de que Trump está com a popularidade baixa e, claro, sempre pensando nas eleições que vão acontecer em novembro lá. Eu acho que pensando bem na maneira como o Trump funciona, e ele que se vende como o grande negociador, a pessoa que fecha grandes negócios, eu acho que qualquer tipo de medida dele vai ter como objetivo de longo prazo, ou de curto prazo, na verdade, tentar ganhar algum tipo de vantagem negocial. Então, ele tenta, dessa maneira, pressionar o Brasil para, em algum momento em que as equipes se sentarem à mesa, ou ele conversar com o governo brasileiro, que ele possa fazer o maior tipo de concessões possíveis. E, ao mesmo tempo em que ele classifica essas organizações como organizações terroristas, ele está também colocando em prática toda aquela política que ele já vinha colocando também contra outros países da América Latina. Então, o Brasil não é o primeiro que tem organizações classificadas como terroristas, né? Ele está, então, tentando exercer algum tipo de pressão, ao mesmo tempo em que ele mostra força no combate a essas organizações. Eu acho que o único problema disso tudo, Rafael, é que são sempre medidas que não conseguem resolver
o problema, porque você não vai conseguir, por meio de vias ali, muitas vezes até mesmo militares, e a partir do momento em que essas classificações como organizações militares acontecem, o governo norte-americano, de certa maneira, ele deixa a opção aberta para agir militarmente em outros lugares, como fez, no caso, por exemplo, daquelas operações que foram realizadas no Mar do Caribe, contra embarcações da Venezuela, por exemplo. Você dá um remédio errado, você diagnostica, você faz o diagnóstico errado e dá o remédio errado. Então você não consegue resolver o problema das drogas, você não consegue resolver o problema das organizações criminosas, ao mesmo tempo também que você prejudica a cooperação, porque o governo brasileiro, e de fato a gente tem que ser honesto e dizer que o governo atual, ele tem sim, ele não tem resolvido de maneira eficiente, ele não tem proposto, e assim, o governo do PT, ele está no poder em grande parte dos últimos 25 anos. Ele falhou, assim como grande parte da esquerda norte-americana, em abordar a questão do combate às organizações criminosas. Quando eu estava falando um pouco mais cedo da trumpificação do continente, o principal motivo que tem impulsionado isso, é a sensação de insegurança por parte da população, que tem enxergado em candidatos e partidos de extrema direita uma possibilidade de resolver esse problema. Eu falo que o medo que as pessoas sentem, ele é algo real. Acontece que, com essas soluções propostas pelos Estados Unidos, você não vai, de fato, resolver o problema. Você vai afastar ainda mais a possibilidade de cooperação entre o governo norte-americano e o governo desses países. O presidente Lula, recentemente, aí eu termino por aqui, ele disse que deveria haver uma cooperação maior entre o Brasil e os Estados Unidos, no caso, por exemplo, da lavagem de dinheiro. A partir do momento em que atritos começam a ser criados gratuitamente ou por lenha na fogueira que é colocada por membros da família Bolsonaro, você dificulta qualquer possibilidade de cooperação entre os dois países e, portanto, dificulta as chances de se combater o crime organizado. William Fancelli, muito bom conversar com você sempre. Esteja à vontade para voltar aqui no Agora Metrópolis. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais.